Olá, meu nome é Douglas Michael, graduando em matemática, e eu estou aqui para falar de outras funções complementares. Vou falar da função cúbica, a função recíproca e a função raiz. Vamos começar pela função cúbica. A função cúbica ela é definida por um f de x igual a vezes x ao cubo mais b vezes x ao quadrado mais c vezes x mais d, onde meu a, b, c e d pertencem aos reais e o meu a é diferente de zero. Quando o meu a é 1 e o meu b, c, d é igual a zero, a função ela vai ficar x elevado a 3, como vemos aqui no nosso desenho. A partir desse gráfico, a gente observa que o domínio da nossa função são os reais e a imagem também são os reais, e f é uma função ímpar. Por que ela é uma função ímpar? Porque ela tem uma simetria a partir da origem. Continuando, de forma geral, a função cúbica ela tem esta forma aqui. Temos a constante multiplicativa, temos o nosso a, que ele vai definir a translação no eixo x, e o b, que vai definir a translação no eixo y. Vamos ao nosso primeiro exemplo. Dada a nossa função aqui, em que meu f de x é igual a x ao cubo mais 3, como a gente vai desenhar esse gráfico? Então vamos aqui partir de uma base, vamos partir do gráfico que a gente já sabe, que é o meu x elevado ao cubo, que está aqui nessa linha preta aqui embaixo. Então o que a gente tem que fazer para chegar no desenho da função que a gente quer? É adicionar o 3. Esse 3 aqui, ele está representando o b aqui na forma geral da nossa função cúbica, que significa que a gente tem que transladar a nossa função 3 unidades para cima no eixo y, e a nossa função vai ficar dessa forma aqui, dessa forma aqui de azul. Então a nossa função ela vai ficar desse jeito, e a partir desse gráfico a gente vê que a nossa função tem um domínio nos reais e a imagem também nos reais. Vamos mais um exemplo. Temos aqui agora um exemplo com mais detalhes, que é a nossa função aqui. E o primeiro passo, assim como no outro exemplo, vamos começar aqui da nossa função base, que é o nosso x ao cubo, que está aqui de preto. O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai adicionar o nosso 1 aqui dentro do nosso cubo. Então vamos aí, para aqui dar 1, o nosso a aqui, ó, ele tem que ser menos 1. Então se o nosso a ele é menos 1, a nossa função ela vai ser transladada em uma unidade para a esquerda do nosso eixo x. Então ela vai ficar aqui, ó, está representada aqui por essa linha azul. E agora a gente vai adicionar a constante multiplicativa. A nossa constante multiplicativa aqui da função é o menos 1 aqui, ó, que a gente podemos ver. E esse menos 1, ele vai inverter a nossa função, espelhar ela, né? No caso ali, ela está aqui de azul, como ali é menos 1, então a nossa função ela vai ficar aqui, ó, como está aqui representada pela linha rosa. Agora o nosso último passo que a gente precisa fazer é somar o menos 2 aqui na função. Esse menos 2 aqui é o nosso b da forma geral da nossa função, e ele vai fazer a nossa translação no eixo y. Como ele é negativo, o nosso gráfico ele vai ser transladado em 2 unidades para baixo, ficando dessa forma aqui, como a gente pode ver. Nosso terceiro e último exemplo aqui da função cúbica, temos a função x ao cúbico dentro do módulo. Como sabemos, a função módulo ela transforma qualquer valor que estiver dentro dela em um número positivo. Então, mesmo que aqui a nossa função cúbica dê menos 1, o nosso f de x ele vai ser 1. Então, a nossa função ela vai estar aqui somente na parte superior
do plano cartesiano, apenas na parte positiva do eixo y. E como a gente pode observar aqui no nosso gráfico, o gráfico ele está no intervalo do menos infinito até o zero. E a gente pode observar também, a partir do nosso gráfico, que essa função ela é uma função par, porque ela tem uma simetria em relação ao eixo y. Agora aqui temos um exercício para vocês fazerem, então tire print aí na tela para você tentar da sua casa, de onde você está, para ir tentando desenhar esses gráficos, porque é importante a gente saber como fazer esses gráficos, porque vai ajudar na hora de resolver alguma questão de cálculo, de alguma matéria que a gente estiver fazendo no nosso curso. Então, vamos aqui fazer a questão A. A questão A, ela é f de x igual a x ao cubo mais 1. Então, o que ele está pedindo aqui no nosso primeiro ímp, a gente tem que esboçar o gráfico. Então, vamos esboçar o nosso gráfico aqui. Vamos começar da nossa função base. Nossa função base é x ao cubo. Como está aqui, para a gente chegar na função que a gente quer, a gente tem que somar mais 1. E esse 1 aqui é o nosso b, da forma geral da nossa função, que significa que a gente tem que transladar o nosso desenho em uma unidade para cima do eixo y. Então está feito o nosso gráfico, então o nosso item 1 aqui está concluído. Agora determine o domínio e a imagem da nossa função. Observando o nosso gráfico aqui, a gente observa que o domínio e a imagem da nossa função são os reais. Então já está escrito aqui. E nosso terceiro item aqui é para a gente determinar se a função ela é par e se ela é ímpar e justificar a nossa resposta. A gente vê aqui que a função ela nem é par nem é ímpar. Ela não é par porque ela não tem simetria em relação ao eixo y, e ela não é ímpar porque ela não tem simetria em relação à origem. Agora vamos para a nossa próxima função, que é a função recíproca. A função recíproca é uma aplicação de f nos reais sem os zeros para o conjunto dos reais, e recebe o nome de função recíproca quando cada elemento de x pertencente aos reais sem o zero associa a um elemento 1 dividido por x. Está aqui o nosso gráfico da função 1 dividido por x, e a gente observa a partir desse gráfico que o domínio da nossa função e a imagem são os reais sem o zero. A gente observa também que a nossa função ela é ímpar, porque ela tem uma simetria em relação à origem. Também podemos ver que ela tem uma hipérbole aqui equilátera. E também temos uma assíntota vertical, quando x é igual a zero. E temos a assíntota horizontal, quando o meu y é igual a zero. De forma geral, a função recíproca ela que tem os elementos, assim como na função cúbica, que ajudam a gente na construção do gráfico de uma função recíproca. Que temos a constante multiplicativa, a translação no eixo x e a translação no eixo y. Agora aqui algumas observações na hora de construir o nosso gráfico. A gente tem que observar o valor do nosso k. Quando o nosso k ele é maior do que zero, o desenho da nossa função ele vai se concentrar aqui no primeiro e no terceiro quadrante. Mas quando o nosso k ele for menor do que zero, o desenho da nossa função ele vai se concentrar no segundo e no quarto quadrante. Então vamos ao nosso exemplo. Temos aqui a nossa função e o nosso primeiro passo, vamos partir aqui da nossa base, que a gente já sabe, que é o desenho da função 1 sobre x. Tendo o nosso desenho aqui 1 sobre x, vamos adicionar aqui o nosso a. O nosso a aqui é 1. Não, o nosso a não é 1. Vamos adicionar aqui o 1. E para esse valor ser 1, o nosso a ele tem que ser menos 1.
como o nosso a ele é menos 1, a nossa função ela vai ser transladada em uma unidade para a esquerda, ficando dessa maneira. Agora vamos adicionar a constante multiplicativa, que é o 2, aqui no numerador. Isso vai fazer que a nossa função ela tenha uma curva mais achatada. Ela vai abrir mais essa curva. Você pode perceber aqui que no nosso gráfico anterior, a nossa função aqui ela estava interceptando o ponto 0,1 e agora ela está interceptando aqui o ponto 0,2. Então ela abriu a nossa função. Por fim, vamos adicionar aqui o menos 3. E esse menos 3 aqui, ele é o b da nossa função, fazendo que a nossa função seja transladada em 3 unidades para baixo no nosso eixo y e finalizando a nossa função aqui dessa forma. A partir desse gráfico, a gente observa que o nosso domínio da função ele é aqui, ó, que a gente pode ver, está escrito aqui, o domínio da nossa função vai de menos infinito a menos 1 fechado no 1, união de menos 1 até o infinito. E a nossa imagem vai de menos infinito a menos 3 fechado no menos 3, união do menos 3 fechado no menos 3 até o infinito. A gente observa também que a nossa função ela não é par e nem é ímpar, porque ela não tem simetria nem na origem e nem em relação ao eixo y. E a gente observa que temos uma assíntota vertical quando o meu x ele é igual a menos 1, olha aqui, ó. Quando o meu x ele é igual a menos 1, a gente tem uma assíntota aqui vertical, e quando o meu y é igual a 3, a gente tem uma assíntota horizontal. Aqui também temos o exercício 2, tira print aí agora para você estar fazendo esse exercício em casa. E vamos aqui fazer a letra A. A letra A está aqui a nossa função, a gente reescreveu ela aqui embaixo para ela ficar na forma geral, para facilitar o nosso desenho. E a gente observa, então vamos aqui começar da nossa base. A nossa base que a gente tem é o nosso desenho da função 1 sobre x, que está aqui embaixo. Vamos adicionar primeiro a nossa constante multiplicativa. A nossa constante multiplicativa, neste caso, é menos 1. Tá vendo que a nossa função ela se encontrava aqui no primeiro e no terceiro quadrante. E quando o nosso k ele é negativo, como a gente tinha visto aqui, ó, quando o nosso k é menor do que zero, a nossa função ela se encontra no segundo e no quarto quadrante. Então, como o nosso k aqui é menos 1, a função ela vai se encontrar no segundo e no quarto quadrante. Agora vamos adicionar aqui o nosso menos 2. Adicionando o nosso menos 2, a gente observa que o nosso a ele é igual a 2. Se o nosso a é igual a 2, a nossa função é transladada 2 unidades à direita do eixo x, ficando dessa maneira aqui de amarelo, como podemos ver. Por fim, que a gente tem que acrescentar aqui é só o mais 1, e o nosso mais 1 ele é exatamente o b da nossa função, fazendo com que ela seja transladada em uma unidade para cima no eixo y, ficando dessa maneira aqui. Observando o nosso gráfico aqui finalizado, a gente vê que o nosso domínio da nossa função são os reais menos o número 2, e a imagem são também os reais, só que menos o número 1. Nossa função ela não é ímpar e nem é par, e temos uma assíntota aqui vertical quando o meu x é igual a 2. Podemos ver aqui quando o meu x é igual a 2, o nosso y está indo para o infinito. E temos uma assíntota horizontal quando o meu y é igual a 1 aqui, ó. Meu x está indo para o infinito também. Por fim, agora a função raiz. A definição de uma função raiz é uma aplicação de f nos reais positivos para f nos reais positivos. Recebe o nome de função raiz quando cada elemento de x pertencente aos reais positivos associa a um elemento que é a raiz do nosso x. Isso é, nossa função aqui, ó, nosso desenho da nossa função raiz, que ela vai dos reais positivos
aos reais positivos. E a gente observa que a nossa função ela não é par e nem é ímpar, porque ela não tem simetria no eixo y e também ela não tem simetria a partir da origem. De forma geral, a nossa função raiz, ela também tem aqui a constante multiplicativa, o nosso a aqui, que é a translação no eixo x, e o nosso b, que é a translação no eixo y. Vamos aqui ao nosso primeiro exemplo da função raiz, que é a nossa função aqui, que é a nossa função raiz de 4x mais 8 mais o número 1. Manipulando algebricamente essa função para ela ficar na forma geral, para ela ficar mais na forma geral, para a gente poder facilitar o nosso desenho do nosso gráfico. Então ela vai ficar dessa maneira aqui, como podemos ver. Então vamos começar aqui da nossa função de base, que é a nossa raiz de x, que ela se encontra aqui no primeiro quadrante do nosso plano cartesiano. Então vamos começar acrescentando 2 dentro da raiz, o número 2. Esse 2 positivo aqui dentro significa que o nosso a ele é menos 2, como a gente pode ver aqui na forma geral, olha aqui. Então o nosso a ele é menos 2. O nosso a sendo menos 2, a nossa função ela é transladada em 2 unidades para a esquerda do nosso gráfico, ficando dessa maneira. Agora vamos adicionar a nossa constante multiplicativa, que é 2. Quando a gente acrescenta essa constante multiplicativa, a nossa curva ela abre, ela dobra, né? Ela dobra a abertura dela. Antes a gente pode ver que ela estava aqui um pouco acima do 1, e agora ela está quase aqui chegando no 3, no eixo y, então a nossa função ela abriu mais. Quanto maior a nossa constante multiplicativa, maior vai ser a abertura da nossa curva de uma função raiz. Por fim, para chegar na função que a gente quer, vamos adicionar o 1, e esse 1 é o b da nossa função. Como ele é positivo, a gente vai subir uma unidade no eixo y e a nossa função termina dessa maneira aqui. Ao observar o gráfico da nossa função, a gente vê que o domínio da nossa função é fechado no menos 2 e vai até o infinito positivo. E a nossa imagem ela é fechada no 1 e vai até o infinito positivo também. A gente observa que o nosso f não é par e nem é ímpar porque não tem simetria tanto no eixo y quanto na origem, em relação à origem. Agora aqui algumas observações que vai ajudar a gente na nossa construção do nosso gráfico. Aqui o nosso primeiro caso, quando a nossa função ela é positiva tanto dentro da raiz como fora da raiz. Então o desenho do nosso gráfico ele vai concentrar aqui no primeiro quadrante. Quando a nossa função ela é negativa fora da raiz e positiva dentro da raiz, ela vai se concentrar no quarto quadrante. Quando ela é negativa dentro da raiz e fora é positiva, ela vai se concentrar no segundo. E no último caso, quando ela for negativa dentro e fora da raiz, ela vai se concentrar no terceiro quadrante. Vamos ao nosso próximo exemplo agora, colocando em prática o que a gente viu aqui. Temos aqui a nossa função, manipulando ela algebricamente, a gente vai chegar a essa função aqui, que vai ficar mais parecida com a nossa forma geral. Então vamos começar aqui, a gente observa, né, que a nossa função ela é negativa dentro da raiz e positiva fora. Então o nosso gráfico ele vai se concentrar aqui, ó, no segundo quadrante. Agora vamos adicionar o 3 dentro da nossa raiz, como podemos ver aqui. Como o nosso 3 aqui é positivo, então o nosso A ele vai ser menos 3. Como o nosso A é menos 3, o nosso gráfico da nossa função vai ser transladado em 3 unidades para a esquerda do eixo X. Por fim, vamos adicionar aqui o menos 2. O menos 2 significa que é o nosso B, e a gente vai transladar em 2 unidades para baixo no eixo Y a nossa função. Por fim, observando a nossa função, a gente vê que o domínio dela vai de menos infinito até o menos 3, fechado no menos 3, e a nossa imagem vai de menos 2, fechado no menos 2, até o infinito. A gente observa que a nossa função ela não é nem ímpar e nem par.
Temos aqui mais um exercício para vocês estarem fazendo. Tire print aí agora da tela. E vamos estar resolvendo a nossa questão A. A nossa questão A, a gente percebe que a nossa função ela é negativa do lado de fora e positiva dentro da raiz. Então o nosso gráfico ele vai se concentrar aqui no quarto quadrante. Vamos acrescentar o próximo elemento, que é o mais 1 aqui. Como esse 1 é positivo, o nosso A é negativo e vai andar uma unidade para a esquerda do eixo X. Por fim, vamos acrescentar a constante multiplicativa aqui, que vai ser o 2. Isso vai fazer que a nossa curva da nossa função ela seja mais aberta. E observando o nosso gráfico final, a gente observa que o nosso domínio de f vai ser fechado do menos 1 até o infinito. E a nossa imagem vai de menos infinito até o zero fechado no zero. Por fim, temos aqui um quadro com um resumo das funções que eu falei aqui e mais algumas funções. Como podemos ver que a raiz de x, o gráfico, a função recíproca, que eu também falei, e temos aqui a função quadrática. A gente observando o gráfico da função quadrática, a gente observa que ela é uma função par, porque ela tem uma simetria em relação ao eixo y. Temos aqui o domínio e a imagem também da nossa função quadrática. Nossa função cúbica que eu falei aqui, né? E temos também a função módulo. A função módulo, ela também é uma função... Nossa função módulo, ela também é uma função par, porque ela tem uma simetria em relação ao eixo y. Como podemos ver aqui, o domínio da nossa função são os reais e a imagem vai de zero fechado no zero até o infinito. É isso, pessoal. Muito obrigado de quem assistiu até aqui. Façam os exercícios que vocês tiraram print e até a próxima.